Olha eu aqui de novo. Eu prometi para vocês que iria contar algumas histórias relacionadas à implantação do Banco Nacional de Perfis Genéticos no Brasil. São histórias que eu considero extremamente importantes, como eu falei no vídeo anterior, que são histórias de luta de profissionais da área, peritos criminais e de familiares, né, que perderam vítimas, perderam entes queridos e que se uniram em busca de uma mudança necessária no Brasil, que culminou com a implantação do Banco Nacional de Perfis Genéticos. Então, a história que eu vou contar hoje é a história do maníaco de Contagem. É um indivíduo, um criminoso em série, um serial killer, que atuava ali em Minas Gerais, na região de Contagem. Por isso ele ficou conhecido como maníaco de Contagem. Esse indivíduo, ele conta-se que ele teve uma infância muito tumultuada, muito difícil, e que cresceu com poucos amigos e já tinha sido autuado por alguns crimes em determinados momentos da vida dele, tá? Dizem também que ele é um homem muito bonito e por esse motivo ele não teria nenhuma dificuldade com as mulheres, digamos assim, né? Era boa pinta, boa praça. Mas eu não estou aqui para contar a história desse indivíduo, e sim para contar a história triste dos crimes que ele cometeu e como isso mudou a história da investigação no Brasil. Então, no ano de 2009, uma moça chamada Ana Carolina, de 27 anos, ela combinou com a família, com a mãe dela, que iria buscar a mãe no trabalho, numa empresa lá da família. Né? A mãe ficou esperando e em determinado momento, no horário combinado, digamos assim, a mãe de Ana Carolina viu o carro de Ana Carolina passando e não parou. A mãe estranhou esse comportamento, ligou para a filha imediatamente. Ela atendeu de modo muito estranho. A mãe, naturalmente, se preocupou e acionou a polícia. Bom, algum tempo depois, o corpo de Ana foi encontrado dentro do veículo dela. Ela foi estuprada e estrangulada. E o que é triste, bem triste nessa história, é que ela estava acompanhada do filho dela, que tinha um pouco mais de 1 ano de idade. A criança estava viva, dormindo no colo da mãe morta. Então imaginem vocês que cena grotesca. Então isso causou uma comoção enorme no Brasil. Eu lembro dessas reportagens, fiquei bastante indignada. Eu sou dessas, eu fico doente quando eu vejo esse tipo de situação. Bom, a polícia começou a investigar em busca desse criminoso. No mesmo ano, mais precisamente em setembro, uma outra jovem chamada Maria Helena, uma senhora, ela também desapareceu e o corpo dela foi encontrado. Ela tinha sido estuprada e estrangulada, tal qual Ana Carolina, com características bem semelhantes à questão do crime, tá? Depois, em novembro de 2009, Edna Cordeiro, uma outra moça de 35 anos, foi encontrada morta também com as mesmas características das outras vítimas. Em janeiro de 2010, uma outra jovem, a Adna Feitosa, de 27 anos, a mesma história se repetindo. E eu vou citar só mais uma, porque tem uma lista longa aí de crimes, mas a Natália Cristina, de 27 anos, também no ano de 2010, foi encontrada morta, estuprada e estrangulada. Bom, diante de todos esses crimes e outros, né, a essa altura, 2010, 2011, 18 mulheres haviam sido mortas naquela região de Contagem. Então, tinha um alvoroço na região. A polícia já tinha em mente que estava diante de um serial killer por conta das características dos crimes que eram cometidos sempre do mesmo jeito ou bem parecido. Bom, todas essas vítimas, elas eram encaminhadas para o Instituto de Medicina Legal para se fazer a perícia necroscópica, entre outras perícias realizadas no Instituto de Medicina Legal. E entre essas perícias eram coletadas amostras biológicas para análise de DNA. E uma coisa extremamente importante,
que a Polícia Científica de Minas Gerais detectou. Ela traçou o perfil genético do criminoso nas amostras biológicas encontradas em todas as vítimas. E o que ela detectou, extremamente importante, que era um único homem que cometeu todos os crimes. Então, agora a gente tinha certeza que havia um serial killer atuando na região de Contagem. Mas aí não tinha suspeito ainda, né? E quando os suspeitos foram aparecendo, ia se fazendo comparações, mas era um crime sem suspeito. E aí eu tinha o perfil do criminoso, mas eu não tinha com quem comparar, né? E isso meio que trava a perícia. Bom, paralelamente, a Polícia Civil continuava investigando em busca do criminoso e um belo dia ele chegou à casa do indivíduo chamado Trigueiro. E, naturalmente, ele negou, contou uma história e tal, mas a polícia resolveu aprofundar as investigações e ele acabou confessando os crimes. O Trigueiro afirmou que matava as mulheres porque elas se pareciam com a mãe dele e que a mãe dele o havia abandonado muito cedo, quando ele era criança. Bom, ele forneceu material biológico para fazer comparação de DNA com as amostras coletadas dos corpos das vítimas. O DNA foi compatível, ou seja, foi ele quem cometeu os crimes, comprovado com prova material do DNA. Né? O perfil encontrado no corpo dessas vítimas que eu citei era o mesmo perfil, era o perfil igual ao perfil do maníaco de Contagem. Bom, aonde é que eu quero chegar com essa história? O que isso tem a ver com o Banco Nacional de Perfis Genéticos? Diante desses crimes horrendos, muitas pessoas se uniram e levantaram mais alto a bandeira da implantação do Banco Nacional de Perfis Genéticos. Por quê? O maníaco de Contagem, ele já tinha passagem pela polícia, ele já tinha sido condenado por outros crimes, e se na época, 2009, nós já tivéssemos o Banco Nacional de DNA, o perfil do Trigueiro como condenado deveria obrigatoriamente estar cadastrado no Banco Nacional de Perfis Genéticos. Então, reparem, muito provavelmente, muitas vidas teriam sido salvas. Porque quando ele tivesse atacado a primeira mulher, que o perfil do DNA dele tivesse sido detectado no corpo daquela vítima e tivesse sido colocado no Banco Nacional, imediatamente a gente ia saber quem era o assassino. Então, por conta disso, esse caso do maníaco de Contagem, ele tem uma relevância muito grande. Infelizmente, é uma história triste, né? Porque muitas vidas se perderam, né? É uma história de luta, é uma história que causa muito sofrimento a muitas famílias, mas é preciso que a gente conte que, partindo disso, a luta já era anterior, mas com esses crimes, o grito ficou mais forte. E aí o Brasil finalmente se rendeu à necessidade de implantar um Banco Nacional de Perfis Genéticos. Então essa é uma história bastante interessante. E no próximo vídeo eu vou contar outras histórias, né? De como o Banco Nacional tem resolvido crimes no Brasil e como a ciência e a tecnologia devem ser utilizadas e como elas são importantes para que a gente possa investigar crimes, indicar os autores dos crimes e, naturalmente, levar essas pessoas a pagar pelo crime ou pelos crimes que cometeram. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.